Olá, seres amados. Meu nome é Mariana Amaral. Vou ler alguns trechos de um livro de Jung. Detalhes do livro na descrição do episódio. Abre aspas. Às vezes, como que me espalho pela paisagem e nas coisas, e vivo em cada árvore, nas nuvens, nos animais que vão e vêm, e nos objetos. Nada há na torre que não tenha surgido e crescido ao longo dos decênios. Nada é que não esteja ligado. Tudo tem sua história, que é também a minha história. E aqui há lugar para o domínio não espacial dos segundos planos. Renunciei à eletricidade e acendo eu mesmo a lareira e o fogão. À tarde, acendo os velhos lampiões. Não há água corrente. Preciso tirá-la do poço, acionando a bomba manual. Racho a lenha e cozinho. Esses trabalhos simples tornam o homem simples, e é muito difícil ser simples. Em Bollingen, mergulho no silêncio e vivo a modesta harmonia com a natureza. Fecha aspas. Outro trecho. Abre aspas. Em 1950, erigi uma espécie de monumento de pedra, simbolizando o que a torre representa para mim. É uma estranha história o modo pelo qual a pedra chegou às minhas mãos. Ao construir o muro de separação do que chamei de jardim, precisava de pedras. Encomendei-as num lugar perto de Bollingen. Na minha presença, o pedreiro ditou ao proprietário da pedreira as medidas que anotara em seu caderno. Quando as pedras chegaram por barco e foram descarregadas, verificou-se que as medidas da pedra angular não conferiam com as do pedido. Em vez de uma pedra triangular, haviam mandado um cubo perfeito, de dimensões bem maiores do que as requeridas, com arestas de mais ou menos 50 centímetros. O pedreiro, furioso, disse aos barqueiros que podiam levá-la de volta. Quando vi a pedra, disse: "Não, é a minha pedra, eu preciso dela." Logo vi que me convinha perfeitamente e eu queria utilizá-la, mas não sabia ainda de que modo. Ocorreu-me imediatamente uma estrofe latina do alquimista Arnold de Villanova, morto em 1313. Resolvi esculpir. A tradução é esta: eis a pedra de humilde aparência, no que concerne ao valor, pouco vale. Desprezam-na os tolos, e por isso mais a amam os que sabem. Esse verso concerne a pedra do alquimista, a pedra rejeitada e desprezada pelo ignorante. Logo observei um detalhe. No plano anterior distingui, na estrutura natural da pedra, um pequeno círculo, uma espécie de olho que me fitava. Cinzelei-o e coloquei um homenzinho no centro. É o boneco que corresponde à pupila do olho, espécie de cabiro ou de telésforo de Esculápio. Ele usa um manto com capuz e tem uma lanterna, tal como se vê nas representações antigas. Ao mesmo tempo, é aquele que indica o caminho. Dediquei-lhe algumas palavras que me vieram ao espírito enquanto trabalhava. A inscrição é em grego, eis a tradução. O tempo é uma criança, brincando como uma criança. Sobre um tabuleiro de xadrez, o reino da criança. Eis Telésforo, que vaga pelas regiões sombrias deste cosmo, que brilha qual estrela se erguendo das profundidades. Indica o caminho das portas do sol e país dos sonhos. Essas palavras vieram-me ao espírito, uma depois da outra, enquanto trabalhava a pedra. Na terceira face, voltada para o lago, deixei, por assim dizer, a pedra falar por si mesma, numa inscrição latina.
Todas as frases são citações tiradas da alquimia. Eis a tradução. Sou uma órfã, sozinha, entretanto, podem encontrar-me por toda parte. Sou uma, mas oposta a mim mesma. Sou ao mesmo tempo adolescente e velha. Não conheci nem pai nem mãe, pois devem me ter retirado das profundezas como um peixe, ou porque caí do céu como uma pedra branca. Vagueio pelas florestas e montanhas, mas estou escondido no mais íntimo do homem. Sou mortal para cada um, e no entanto a sucessão dos tempos não me atinge. Para terminar, coloquei em latim sob a sentença de Arnold de Villeneuve, como lembrança de seu 75º aniversário. Carl Gustav Jung a executou e erigiu em testemunho de reconhecimento, no ano de 1950. Terminado o trabalho na pedra, meu olhar sempre a buscava de novo, e eu me espantava e perguntava a mim mesmo se tudo isso tinha um sentido. A pedra se acha fora da torre, e é como que uma explicação desta. É uma manifestação de seu morador, mas continua incompreensível para os homens. Sabem o que pretendia gravar na parte de trás? O grito de Merlin, pois o significado dessa pedra me sugere as manifestações de Merlin, saindo da floresta quando já desaparecera deste mundo. Os homens ainda ouvem o seu chamado, diz a lenda, mas não podem compreendê-lo ou interpretá-lo. Fecha aspas. Voltando ao primeiro trecho do livro que eu trouxe hoje, Jung fala que vive em cada árvore, nuvem, etc. Quanto mais nos aproximamos do nosso self, da totalidade do nosso ser, mais há uma experiência de unidade, onde há uma certeza de que tudo que nos rodeia faz parte do nosso interior. Há também a consciência da individualidade, ou seja, sabemos que somos seres únicos, porém, ao mesmo tempo, há a certeza de que tudo que se manifesta fora está dentro ao mesmo tempo. Como se o que os sentidos pudessem captar não é nada além de que uma projeção ou expansão do nosso próprio ser. Essa experiência geralmente é vivenciada em meditação, e Jung faz esse mesmo relato. Ele chega nesse lugar, onde a dualidade se integra, o paradoxo se forma e a existência do um e do múltiplo não é mais uma incoerência. O fato de sentirmos que somos a paisagem não quer dizer que nosso ego se desfaz ou se dilui, mas quer dizer que este ego está entregue conscientemente ao seu self, ao seu eu interior. Então as ações não são de acordo com o ego, mas de acordo com o nosso centro. Há aí uma possibilidade verdadeira de manifestarmos o que realmente somos, e tudo isso se tornará cada vez mais realidade à medida que vamos escutando a voz interior através do silêncio. Jung relata sua experiência de silêncio, abre aspas. Em Bollinger, mergulho no silêncio e vivo a modesta harmonia com a natureza, fecha aspas. Essa sensação de unidade pode ser experienciada durante um segundo ou até o final de nossa existência. Existiram mestres na Índia que permaneceram nessa consciência de unidade, mas podemos sentir isso através de uma meditação e ter uma duração mais curta. Quanto mais estamos afastados do nosso centro, mais sentiremos solidão e separação em relação aos outros. Quanto mais estamos próximos do nosso centro, mais sentiremos a unidade com tudo que existe, assim como Jung relatou neste pequeno trecho. Ele realmente teve uma expansão da consciência que o possibilitou ter essa experiência. Neste mesmo trecho, ele comenta sobre uma torre, abre aspas. Nada há na torre que não tenha surgido e crescido ao longo dos decênios. Nada a que não esteja ligado, fecha aspas.
Jung construiu uma casa em Bollinger, com a aparência de um castelo, e esta casa é como se fosse uma extensão dele mesmo. A casa feita de pedra não era para ele um objeto sem importância, mas um personagem da trama de sua vida. Uma torre foi construída depois da morte de sua mãe, e a outra depois da morte de sua esposa. Tudo na vida de Jung estava carregado de simbolismo de profundo significado. Abre aspas. Tudo tem sua história, que é também a minha história. Fecha aspas. Outra questão que gostaria de pontuar é sobre a vida simples que Jung passou a ter quando foi morar nessa casa, e como essa questão também está diretamente relacionada a viver o si mesmo. Abre aspas. É muito difícil ser simples. Fecha aspas. Essa simplicidade está relacionada à humildade, à importância de se colocar igual a todos os seres, nem melhor nem pior, apenas igual, com a consciência de que somos diferentes enquanto seres únicos, mas iguais em nossas humanidades. O último trecho do livro possui uma complexidade enorme, que num podcast não conseguiremos aprofundar. Ele começa descrevendo a sincronicidade que ocorreu na chegada da pedra à sua casa. Sincronicidade seria a ocorrência de um evento externo que ressoa internamente, causando uma experiência psíquica. A pedra apareceu no terreno dele por talvez um erro de cálculo, mas houve uma sincronicidade porque aquele evento, que poderia não ter afetado outra pessoa, tocou nele profundamente, de uma forma que desencadeou um processo criativo. Ele foi esculpindo frases, imagens, cada uma com muitos significados. Abre aspas. Eis a pedra, de humilde aparência. No que concerne ao valor, pouco vale. Desprezam-na os tolos, e por isso mais a amam os que sabem. Fecha aspas. Jung estudou sobre alquimia, e nela há uma metáfora sobre a expansão da consciência. A pedra seria a mente ignorante, que é transformada em ouro, ou seja, em sabedoria. A expansão da consciência ocorreria através dessa alquimia interna. Abre aspas. Coloquei um homenzinho no centro. É o boneco que corresponde à pupila do olho, espécie de cabiro ou de telésforo de Esculápio. Fecha aspas. Jung se aprofundou no estudo das religiões, mitos e tudo que estivesse ao seu alcance para decifrar a psique humana. Quando ele estava ali esculpindo, surge uma imagem que ele logo associa a duas figuras, cabiro e telésforo de Esculápio. Na mitologia grega, os cabiros são gênios benfeitores, que foram ajudantes de Hefesto, um deus grego, filho de Zeus e Hera. Esculápio, na mitologia greco-romana, representa o deus da medicina e da cura. É por vezes visto nas esculturas e pinturas, apoiando-se em um bastão no qual enrola-se uma serpente. Em muitas ocasiões, a representação artística do deus da medicina se faz acompanhar de uma criança. Muitas pessoas se perguntam quem é o jovem que pode ser visto junto à perna esquerda de Esculápio. Trata-se de Telésforo, seu filho, deus da convalescência. Foi a imagem que veio para Jung, uma espécie de serzinho ajudante ou protetor que acompanha os deuses. A lanterna na mão simboliza que ele vê e indica o caminho. Essa imagem veio acompanhada com um texto que associa a criança ao tempo, que o próprio tempo, quando focado no inconsciente, nas profundezas, poderá indicar o caminho para o sol, o self daquele que é guiado. Foi esculpido em outra face da pedra, abre aspas. Sou uma órfã, sozinha, entretanto podem encontrar-me por toda parte. Sou uma, mas oposta a mim mesma. Sou ao mesmo tempo adolescente e velha. Não conheci nem pai nem mãe, pois devem me ter retirado das profundezas como um peixe, ou porque caí do céu, como uma pedra branca.
Vagueio pelas florestas e montanhas, mas estou escondida no mais íntimo do homem. Sou mortal para cada um. E, no entanto, a sucessão dos tempos não me atinge. Fecha aspas. Todos esses textos Jung retira de textos alquímicos, mas que estão intimamente relacionados com seu processo de individuação ou de expansão da consciência. Neste trecho aparece uma imagem feminina, que poderia representar a ânima, o aspecto feminino do próprio Jung, quando integrando-se com seu lado masculino. Como falamos anteriormente sobre a experiência de unidade, este trecho me remete a essa experiência. Ela está sozinha e em toda parte, assim como a experiência de se manter um ser individual, experimentando uma consciência de unidade. Sou uma, mas oposta a mim mesma, ou seja, sou um no múltiplo, ainda sobre a experiência de unidade. Além da questão da unidade, há também uma experiência de atemporalidade. Sou adolescente e velha, ou seja, houve a integração do passado e do futuro num eterno presente. No mergulho profundo no presente, o passado se dissolve, tal como, abre aspas, não conheci nem pai nem mãe, pois devem me ter retirado das profundezas, como um peixe, ou porque caí do céu, como uma pedra branca, fecha aspas. Neste trecho ainda cita a pedra que caiu do céu, como a sincronicidade que aconteceu com Jung. Seria tal pedra a materialização do seu processo de individuação? Não poderemos alcançar a totalidade do significado dessas palavras e experiências, mas tentei mesmo que grosseiramente esclarecer pelo menos uma filigrama do que Jung nos trouxe neste trecho. Lembrando que o processo de individuação ou de expansão da consciência é individual. Não há uma trajetória igual a outra, mas vale a pena entrar em contato com a experiência de outras pessoas, que talvez nos toque num lugar que nos ajude a escutar a nossa voz interior, o nosso centro. Vamos juntos! Por hoje é só. Eu vou deixar o meu Instagram, caso queiram falar comigo, @mari.amar.ol. Para facilitar, é o mesmo nome do podcast, só que com letra minúscula. Um abraço e até a próxima.